Olá, eu sou o Davidson, sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Naturais da UENF. O título do trabalho que estou desenvolvendo é Influências Ambientais na Presença de manganês 2 e Morfologia da Concha do Mexilhão Perna a Perna, sob orientação do professor Dr. Roberto Franco. Essa apresentação se encontra dividida em introdução, objetivos, metodologia e resultados esperados. Início e introdução falamos sobre os bivalves, que constituem a segunda maior classe do filo Mollusca, que por sua vez é o segundo maior filo de vertebrados do reino animal. As principais características dos bivalves são corpos lateralmente comprimidos entre as duas metades da concha, a qual se abre no sentido dorsal. A maior parte das espécies, cerca de 80%, vive em habitats marinhos, e os outros 20% restantes são encontrados em rios e lagos de água doce. Grande parte das conchas que encontramos nas praias pertencem a bivalves. Talvez por isso eles sejam a classe mais conhecida do filo Mollusca. E por se alimentarem por filtração, eles podem acumular metais em concentrações elevadas. Isso associado ao fato de eles serem de fácil amostragem e serem encontrados em áreas determinadas, faz com que eles sejam muito utilizados como biomonitores de condições ambientais. Biomonitores são organismos sensíveis a alterações do ambiente em que vivem, podendo apresentar variações dentro de alguns parâmetros. Coloco aqui na figura direita, como representantes dos bivalves, a ostra, a vieira e o mexilhão, cuja concha desse último é o nosso objeto de estudo. A concha de um bivalve é constituída por 95% de carbonato de cálcio, dos polimorfos aragonita e eucalcita, e de 1 a 5% de matéria orgânica, estando dividida em 3 partes. A parte mais externa é chamada de periósteo, é composta por matéria orgânica e tem a função de proteger a concha. A camada interna, no caso do meio, é a camada prismática. Recebe esse nome devido aos cristais de carbonato de cálcio estarem organizados na forma de prismas. E a camada mais interna é chamada de nácar ou camada nacarada, que é a camada mais resistente da concha, aquela parte brilhante que a gente pode observar no interior de uma concha. E a concha é ligada ao manto, que é o tecido que reveste os órgãos internos do animal, através de pregas, como podemos ver aqui duas. Há diferentes modelos que buscam explicar o processo de formação da concha. O mais antigo, talvez o mais aceito, é o modelo da matriz, que diz que a mineralização é mediada por uma matriz proteica, que é secretada pelas células epiteliais do manto externo. No caso, as evidências desse modelo é que foram retiradas algumas dessas proteínas presentes na matriz, na concha, e foi observado in vitro que elas induzem a nucleação dos cristais de carbonato de cálcio, formando a aragonita. Um outro modelo é o modelo celular, que diz que a biomineralização é mediada por hemócitos, que são células presentes na hemolinfa, que é o fluido circulatório do animal, como se fosse o sangue dos animais vertebrados, e exósomos, que são pequenas vesículas de membrana plasmática, sendo os cristais de carbonato de cálcio nucleados intracelularmente. E o terceiro modelo é a interação cooperativa, que é a fusão dos dois primeiros modelos, sendo que ele acrescenta que nem todas as proteínas da matriz proteica, as proteínas presentes na matriz da concha, são secretadas pelas células epiteliais do manto externo. Algumas são secretadas por órgãos mais internos. Então esse modelo diz que as proteínas da matriz da concha são secretadas principalmente pelas células epiteliais do manto externo, e algumas secretadas por hemócitos ou outras células são depositadas diretamente no local de mineralização ou vão para a hemolinfa e são absorvidos pelos hemócitos, que desintegram e liberam as proteínas e os cristais de carbonato de cálcio, esses no caso nucleados intracelularmente, no local de mineralização. Embora a genética e a ontogenia influenciem na composição da concha, os fatores ambientais exercem maior influência. Cito como primeiro exemplo de fator ambiental a acidez da água, que está diretamente relacionada à emissão de gás carbônico na atmosfera, pois o oceano funciona como um sumidouro natural de gás carbônico. O gás carbônico reage com a água, formando ácido carbônico, que sofre ionização, gerando o íon bicarbonato e o hidrogênio. Esse hidrogênio livre reage com íons carbonatos presentes na água, dando origem a outros íons bicarbonatos. Essa última reação diminui a disponibilidade dos carbonatos presentes na água. Isso dificulta
faz com que os animais tenham dificuldades de produzir e manter suas conchas. Pois, como eu disse anteriormente, a concha de um bivalve é formada basicamente por carbonato de cálcio. E ele é formado pela reação do íon de cálcio com íons carbonatos. E em situações de acidez muito extremas, pode acontecer a reação do ácido carbônico com o carbonato de cálcio, que pode dissolver parte da concha, que gera também o íon bicarbonato, o cálcio livre e bicarbonato na reação. E os números são preocupantes, pois desde o início da Revolução Industrial, os níveis de gás carbônico atmosférico aumentaram em 40%, o que provocou um aumento de 26% na acidez do oceano. O pH médio do oceano caiu de 8,2 para 8,1, sendo que em regiões mais extremas, o pH se aproxima de 7. E a taxa atual de acidificação é 10 vezes mais rápida do que qualquer outro período da história nos últimos 55 milhões de anos. E além de prejudicar animais que formam conchas, prejudica também corais, pois o exoesqueleto dos corais é formado por aragonita, que é mais instável do que a calcita. A temperatura e o nível de oxigênio dissolvido exercem grande influência no metabolismo de um bivalve. Segundo J. Wang e colaboradores, a bioacumulação de cádmio e zinco é maior conforme o aumento da temperatura. A salinidade da água influencia no ritmo de filtração. Wang e Day observaram que a bioacumulação de cádmio, cromo, selênio e zinco aumentou quando a salinidade da água foi reduzida. No caso, tanto a salinidade quanto o nível de oxigênio dissolvido estão relacionados com aportes fluviais, pois uma foz, por exemplo, o volume de água doce do rio diminui a salinidade da água, assim como diminui também o nível de oxigênio dissolvido, pois ele provoca condições redutoras transitórias. E no caso, no esforço do animal para obter oxigênio, ele acaba bioacumulando mais metais ou outras substâncias presentes na água. E a alta exposição a ondas, que acontece geralmente em bancos naturais, faz com que os mexilhões cresçam menos, desenvolvam conchas mais espessas para aumentar sua proteção. Aqui na figura à direita, eu coloco uma fazenda de mitilicultura, onde os mitilicultores escolhem águas mais calmas para cultivar os mexilhões, de forma que eles cresçam mais e possuam mais carne que concha, para que sejam comercializados na indústria alimentícia. Durante a biomineralização da concha, o manganês pode ser incorporado como impureza substitucional nos sítio de cálcio. A determinação da concentração de manganês em conchas de bivalve de água doce pode fornecer informações sobre mudanças climáticas e ambientais, como foi mostrado no trabalho de Soldati e colaboradores em 2016. Nas águas do mar oxigenadas, a forma mais estável do manganês encontrada é o insolúvel manganês 4, que ocorre como dióxido de manganês. Em águas estuarinas e costeiras, onde a oxigenação não é constante, condições redutoras transitórias favorecem a dissolução do dióxido de manganês particulado em manganês 2 dissolvido. A literatura relata a correlação entre os fluxos de manganês na descarga fluvial e as concentrações de manganês na concha bivalve. Isso foi mostrado no trabalho de Baratos e colaboradores, que em 2008 compararam as concentrações de manganês e os fluxos do rio Sena, em período de enchente e em período de estiagem, com menor volume de água. Observaram que quanto mais água doce, maiores concentrações na concha bivalve. Nós falaremos sobre a espécie-alvo desse trabalho, que é o mexilhão perna a perna. O mexilhão, que é o trabalho, chamamos apenas de mexilhão. O mexilhão é uma espécie euritérmica e euralina, isto é, ele é capaz de resistir a uma grande variação de temperatura, varia de 5 até mais de 30 graus, e de salinidade, que resiste entre 19 e 49 partes por mil. Assim, ele obtém sucesso como organismo bioinvasor. Registros fósseis datados em mais de 115 mil anos indicam que o mexilhão é nativo da África do Sul. E como ele obtém um sucesso como bioinvasor, ele se encontra amplamente distribuído pelo mundo. Como ele tem hábito de se aderir a um substrato, ele provavelmente foi transportado para outros países da África mesmo e para outros continentes, como a América, sendo levado nos cascos dos navios. Tanto que os registros fósseis, no caso do Brasil, não fósseis, registros mais antigos,
encontradas no Brasil datam do período colonial, no caso das conchas. O mexilhão também é encontrado na Ásia, no sul da Índia e ao redor de Sri Lanka, só que não em populações tão bem consolidadas quanto na América e na África, por isso não é mostrado nesse mapa. E por se alimentar por filtração, sendo que o principal alimento do mexilhão é o fitoplâncton, que são micro-organismos que realizam fotossíntese, e também tem hábito césseo, o mexilhão é muito utilizado para monitorar metais e outras substâncias como biotoxinas. A incorporação de elementos químicos pode acontecer no tecido mole, que nos fornece informações sobre o período recente da vida do animal, e na concha, que fornece informações sobre a história da incorporação de elemento químico ao longo do tempo de vida do organismo. Neste trabalho, só a concha, que é formada tanto por aragonita, no caso mais de 3%, quanto por calcita, cerca de 7%, será utilizada para estudar outros efeitos ambientais. Procuraremos responder a seguinte questão: qual é a relação entre a incorporação de manganês na concha e o habitat em que o bivalve é encontrado? Os motivos para a escolha do mexilhão são: o bivalve é encontrado em grandes partes do litoral brasileiro, incluindo todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, e os resultados obtidos poderão ser comparados aos obtidos pelo Programa Nacional de Estados de Tendência dos Estados Unidos, que desde 1986 avalia a influência antrópica na qualidade de águas costeiras e estuarinas, analisando mexilhões do gênero Mytilus, que, assim como o perna-perna, pertence à família Mytilidae. Essa semelhança de família permite que comparemos os resultados. O objetivo geral desse trabalho é associar a incorporação de manganês na concha do mexilhão comparando os ambientais locais de coleta, usando para isso difração de raio-x e ressonância paramagnética eletrônica. Como objetivos específicos, temos analisar a composição mineralógica das conchas do mexilhão, utilizando difração de raio-x, monitorar a concentração relativa de manganês, usando RPE, para identificar relações entre sua incorporação na concha e o habitat do mexilhão, e associar as dimensões das conchas e as concentrações de manganês, e contribuir para o conhecimento do processo de biocristalização das conchas do mexilhão perna-perna. Inicia a metodologia falando sobre os pontos de amostragem. Os mexilhões foram coletados em 5 pontos diferentes, em 5 pontos com diferentes influências ambientais no estado do Rio de Janeiro. Os pontos de coleta são Atafona, Praia do Açu, Armação de Búzios, Praia Vermelha e Baía de Guanabara. A influência fluvial é intensa em Atafona, pois tem aqui é localizada a foz do Rio Paraíba do Sul, tem um grande volume de água doce. Moderada na Baía de Guanabara, que tem influência de córregos. Fraca em Praia do Açu, que também tem influência do Rio Paraíba do Sul, mas se encontra a certa distância da foz, que é localizada em Atafona. E é ausente em Praia Vermelha e Armação de Búzios, que não tem contato com rios ou córregos. A exposição a ondas, que pode fazer com que o mexilhão cresça menos e desenvolva conchas mais espessas, é intensa em Atafona e Praia do Açu, moderada em Praia Vermelha e ausente em Armação de Búzios e Baía de Guanabara, que são regiões protegidas de ondas. E as temperaturas médias mensais foram obtidas no servidor DDAP, que reúne dados de coleta via satélite. No caso, os dados de coleta são da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Essa sigla aqui em inglês significa Estados Unidos, que reúne dados de coleta via satélite para vários efeitos ambientais. Podemos ver que a temperatura apresenta certa variação, né, como esperado, ao longo de 2 anos, 2018 e 2019. A temperatura mensal apresenta maior variação entre os pontos de coleta, por exemplo, em novembro de 2018, cerca de 3 graus de variação. Sendo que nos trabalhos que a literatura relata, no estudo, no caso de bioacumulação de metais com temperatura, eles fazem os testes in vitro com temperaturas maiores, a diferença de 15 graus para cima. Nós iremos ver se essas pequenas diferenças nos pontos de coleta se influenciam no caso da incorporação do manganês na concha. Podemos observar que, por exemplo,
Baía de Guanabara e Praia Vermelha são que apresentam maior variação de temperatura ao longo de 2 anos, tanto no máximo quanto a mínima que vemos aqui. Outras médias obtidas foram para a clorofila A, que está diretamente relacionada com os fitoplânctons, já que eles realizam fotossíntese, então os níveis de clorofila são relacionados com a quantidade de fitoplâncton na água. Vale a pena observar que pode ser que algum mexilhão possa crescer em alguma região onde tem pouco fitoplâncton, pois embora o fitoplâncton seja seu principal alimento, os mexilhões também se alimentam de matéria orgânica suspensa. Podemos observar que os níveis de clorofila são maiores em Baía de Guanabara e Atafona, ao longo de 2 anos, e menores, representando grande variação, por exemplo, em dezembro de 2019 e novembro de 2019, teve grande variação desse nível em Praia Vermelha. As dimensões das conchas, como a altura, comprimento e largura, serão obtidos, assim como suas densidades e espessuras. A espessura será estimada pelo índice de espessura da concha, que utiliza uma relação entre o peso, a largura, o comprimento e a altura da concha seca. No caso, a medida indireta possui melhor exatidão do que a medida direta, devido ao formato da concha. É meio curvada, meio côncava. Exatidão e talvez precisão também, porque é difícil pegar o parquímetro e medir no mesmo local sempre. No caso da espessura, ainda mais que as conchas possuem diferentes tamanhos entre si. A difração de raio-x será utilizada para estudar as estruturas cristalinas que compõem as conchas. Todas as amostras serão analisadas na forma de pó. No caso, as conchas serão lixadas e trituradas e peneiradas em peneira de tamanho de grão igual a 63 micrômetros. Será feita uma análise quantitativa para verificar se há diferença na composição mineralógica de conchas oriundas de diferentes locais. No caso, a análise quantitativa será feita via método de Ritwood, onde será analisada se a proporção de aragonita e calcita varia conforme o local de coleta. A espectroscopia por ressonância paramagnética eletrônica será utilizada para o estudo do manganês 2 das conchas, pois é uma técnica que detecta espécies paramagnéticas, como o manganês 2. As posições e as distâncias dos átomos de oxigênio em torno do manganês definem a forma do espectro de RPE. Então, cada polimorfo tem um espectro específico, como podemos observar nessa figura. À esquerda, observamos a incorporação de manganês em uma amostra a estrutura composta apenas por aragonita. As setas indicam as 6 principais linhas do manganês. À direita, temos uma amostra composta por 96% de calcita e 4% de aragonita. Podemos observar que existem diferenças visuais entre os espectros. Como a diferença mais notória, a presença de dubletos bem definidos entre as 6 principais linhas do espectro da amostra que contém mais calcita. Além disso, podemos medir a distância de separação entre as linhas e comparar com a literatura para valores de amostras compostas por aragonita e calcita. E como resultados, esperamos contribuir para o conhecimento do processo de biocristalização das conchas do mexilhão perna-perna, identificar correlações entre a incorporação do manganês na concha do mexilhão e o habitat do bivalvo, e contribuir com informações sobre o potencial do perna-perna como organismo biomonitor em relação a mexilhões do gênero Mytilus da América do Norte, que pertence à mesma família do perna-perna. Eu agradeço à Universidade Estadual do Norte Fluminense da Cidade Ribeiro, a UENF, e aos órgãos de fomento, a FAPERJ, a CAPES e o CNPq. E muito obrigado a todos vocês que assistiram esse seminário.